Olá, tudo bom, meus irmãos? Nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos estar estudando a revista Palavra e Vida sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós estamos na lição de número 2. Para começar, gostaria de destacar esse primeiro texto para que você possa acompanhar. Na verdade, o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Mas vou ler aqui apenas o verso 11. Diz assim, do capítulo 2: Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Esta foi a visão dada por Deus para o apóstolo Paulo logo no início da sua conversão, a respeito da universalidade da obra de Cristo, ou seja, a salvação alcançando a todos aqueles que creem nele, em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo Paulo, desde a sua conversão, ele foi chamado, foi vocacionado para ser o anunciador do Evangelho entre os gentios. E toda essa visão que Deus deu a ele, levou a ele ser quem foi e quem é também ainda para os dias de hoje, o grande pregador do Evangelho entre as nações não judaicas. Paulo, ele era o homem em que foi obediente à visão que Deus deu a ele já no início da sua conversão. Atos capítulo 26, verso 19, ele diz assim que ele não foi desobediente à visão celestial. Aquilo que ele percebeu e viu e que ouviu do próprio Senhor Jesus o levou a ser esse grande missionário, esse grande homem de Deus que estava pregando o Evangelho para todo o povo gentio. Ele sabia muito bem em que não poderia ser negligente a essa missão. Ele compreendeu mais do que ninguém, o apóstolo Paulo, a respeito desse Jesus e que não veio somente para os judeus, mas para todos aqueles que assim creram em seu nome. Por isso, o seu empenho para pregar o Evangelho. E lembrando de quem era o apóstolo Paulo antes da sua conversão. Ele era um fariseu, alguém zeloso da lei, alguém fiel ao judaísmo. Ele era alguém que dominava por completo a lei mosaica. E isso levou a ele ser um judeu ortodoxo, alguém que estava ali zelando pelas leis de Deus. E tudo isso levou ele ao encontro com Jesus no caminho de Damasco, a sua conversão, e levou a ele entender que o Evangelho, depois da sua conversão, tinha que ser alcançado a toda a extremidade do seu tempo em sua época. Mas não só Paulo, mas muitos também no início começaram a entender esse Evangelho. E podemos incluir aí também a experiência do próprio apóstolo Pedro, quando ele foi à casa de Cornélio para poder levar as boas novas de salvação. Pedro, ele foi censurado depois que ele teve na casa de Cornélio e houve ali a conversão dele e de todos os seus familiares. Ele foi censurado pela própria igreja primitiva por ter levado esta palavra, o Evangelho, a pessoas não judaicas. Então, ali houve uma grande dissensão. Capítulo 11 de Atos, nós vamos ver isso, em que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Cornélio e todos aqueles que estavam na sua casa, e muita gente ali ficou assim admirado, porque também os gentios receberam o dom do Espírito Santo. Em Atos capítulo 15, vamos perceber a reunião da igreja primitiva para poder decidir uma questão que estava trazendo divisão. Havia as pessoas que estavam se convertendo e os judeus ali já cristãos convertidos, né? Eles que queriam impor algumas práticas do judaísmo
aqueles que estavam se convertendo e que não eram judeus. E ali aconteceu uma espécie de acordo, Atos capítulo 15, entre aqueles irmãos. Mas a partir desse momento eu posso entender, e eu creio que você também, que houve o rompimento entre os judeus e os cristãos. Porque naquele instante, naquele momento, a igreja de Cristo estava a começar a caminhar com seus próprios pés, graças ao apóstolo Paulo, que ali também estava. Então, desde a sua conversão, Paulo ele se empenhou para isso. Paulo se empenhou para levar o evangelho a todos aqueles que estavam distantes da convivência judaica. E ele mesmo, nesse embate com aqueles que queriam praticar a lei judaica dentro do judaísmo, ele escreveu assim na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 21. Acompanha aí, Gálatas 2, 21. Não faço nulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Ou seja, Paulo está falando, ele não quer fazer nula a graça do nosso Deus. Se você tiver que obedecer à lei mosaica, então para que Jesus veio a esse mundo? Para que Jesus morreu? Este é o argumento paulino. E nós precisamos entender muito bem que quem vive debaixo da graça, de modo algum pode ser alguém que esteja debaixo da lei. Essa era a concepção, o entendimento do apóstolo Paulo. A visão de que o evangelho, segundo argumento aqui na nossa lição, que o apóstolo Paulo, na verdade, é o tema central da lição, o evangelho é para todos. Para o apóstolo, esta universalidade do evangelho, com o direito da salvação dos gentios, estava predita desde o início da história da salvação. Gálatas capítulo 3, verso 8, Paulo diz assim, Gálatas 3, verso 8, ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Então, com essa visão dada já a Deus para o apóstolo Paulo, vamos perceber em que a salvação seria alcançada a todos a partir de Abraão, o pai da nação israelita. Então nós vamos sempre entender em que Deus dá a visão ao apóstolo de que o evangelho precisa ser alcançado a todos aqueles que creem. Tiago, Pedro, João, os líderes da igreja judaica no início do primeiro século, reconheceram que Paulo era o homem destinado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Eles entenderam isso, tanto é que a própria igreja do Senhor o enviou assim como esse missionário no meio do povo gentio. Nós vamos sempre olhar para ele, o apóstolo Paulo, como o desbravador de campos novos, desbravador de terras onde o cristianismo ainda não havia chegado, e ele, com o seu desejo imenso de levar a salvação a todos, chega até esses povos. Então, essa mensagem estava no coração, na mente, e o levou até terras distantes. Mas é bom aqui a gente fazer um destaque, e é o terceiro ponto, é a terceira questão que nós queremos colocar aqui dentro dessa lição, é que universalidade é diferente de universalismo. Ou seja, a mensagem que Paulo estava pregando é que o Salvador, sim, ele é possível para todos os homens e não é Salvador de todos os homens. Há uma grande diferença. Jesus é apresentado como aquele que é Salvador para todo aquele que crê. Não é o Salvador de todos, ou seja, independente de se a pessoa crer ou não nele.
Jesus se torna e é Salvador para todo aquele que crer nele. Ele é o Salvador, ele é o Senhor de todas as coisas. E Paulo também ensina que todos serão salvos pela obra de Cristo na cruz, e não a obra ou o trabalho, a atividade ou boa obra que a pessoa venha fazer. Apenas a fé em Cristo Jesus garante a salvação àquele que crê. A salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ele mesmo diz em sua carta aos Romanos, capítulo 10, verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Ou seja, existe uma condição. Cristo Jesus veio para todos, e todos aqueles que nele crê, esse sim será salvo. Todos podem ser salvos, porque Jesus trouxe a salvação universal. E Paulo proclamou isso ao mundo judeu e também não judeu. A sua mensagem chegava dentro das sinagogas, mas também chegava no Areópago, em Atenas, e chegou até Roma. Nós vamos ver este grande homem de Deus sendo o nosso primeiro missionário entre nações estrangeiras. E para concluir aqui o nosso pensamento, nós vamos destacar três coisas. Primeiro, o Evangelho, ele acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais. O texto inicial, eu quero frisar aqui de novo, que Deus não faz acepção de pessoas. Esse Deus alcança todos. Não é um evangelho para uma classe, um grupo de pessoas, mas o evangelho é para todos. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você estivesse atentando. A segunda é que ninguém mesmo pode ser salvo a não ser por Cristo Jesus. A Igreja de Jesus precisa ter a visão evangelística e missionária. Ninguém é salvo por ser bom ou por praticar boas obras, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Então é responsabilidade minha, é responsabilidade tua levar esse evangelho aos quatro cantos da terra. E a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é a respeito de precisamos lembrar sempre desse tema central da pregação do evangelho. Qual é o tema central? Cristo Jesus crucificado. Ele é o Messias enviado por Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele não só foi crucificado, mas ao terceiro dia ressurgiu. Vivo está em nosso meio. Hoje, provavelmente, você vai estar vendo essa lição, é um domingo de Páscoa. E esse Jesus precisa ser anunciado como o único Salvador para todo aquele que nele crer. Deus te abençoe e faça de você uma pessoa com a visão universalista do Evangelho de Cristo Jesus. Amém.